Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler para vocês Êxodo capítulo 28 do Antigo Testamento. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então é uma missão muito importante que Deus dá a Arão e seus filhos, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Então, muitas vezes as pessoas pensam que é bobagem, ter uma vestimenta, uma vestimenta especial para poder usar quando um sacerdote, um guia espiritual é escolhido por Deus, mas não é pedido de Deus. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, há alguns anos atrás, quando eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, eu ouvia, hoje não se ouve mais esse tipo de coisa, mas ouvia-se dizer que o padre usava saia. Mas não é isso. Os padres não só usam o que Deus pediu para que usassem, no caso aqui Arão e seus filhos, e foi mantido a tradição, como devemos respeitar. Hoje, por exemplo, se você vai na Igreja Católica, os padres têm as vestimentas adequadas para diversas cerimônias. Se você vai num templo de Umbanda, você tem as pessoas que têm também vestes adequadas para suas cerimônias. A Igreja Universal, por exemplo, eles têm também vestimentas, eu já vi camisetas vermelhas quando eles vão aos presídios, eles têm vestes brancas em determinados cultos, e na catedral, eu não fui até lá, mas vi pela televisão que eles usam uma vestimenta quase como um cachecol largo, não sei o nome, me desculpem,
enquanto estão ministrando o culto. Então, devemos respeitar, porque é um pedido de Deus, não é qualquer um que pediu, é Deus. E tomarão o ouro e o pano azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada, muito bonita. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. Então, é muito importante isso aqui, porque gente, uma orientação divina para que os dirigentes espirituais possam fazê-lo. E o cinto de obra esmerada de éfode que estará sobre ele será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás essas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as fará. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engates de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás os engates. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro e de pano azul e de púrpuras e de carmesim e de linho fino retorcido o farás. Quadrado e dobrado será 1 palmo o seu comprimento. Quadrado e dobrado será 1 palmo o seu comprimento, e 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedras de engates. Isso aqui também é muito importante, versículo 16 e 17. Com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio,
sárdio, topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda e uma safira e um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe, engastadas em ouro, serão nos seus engates. Olha que interessante como Deus explica direitinho como Ele quer que seja a veste de Araão. Eu vou mostrar aqui o desenho que eu tenho na minha Bíblia da veste do sumo sacerdote. Olha, do jeito que está descrito, foi feito. Aí tem o manto, a mitra, ornamentos de romãs de pano e campainhas de ouro, o cinto e o éfode ou estola sacerdotal, ok? Olha, é assim que Deus pediu para que a veste do sumo sacerdote Arão fosse feita. Continuando, meus irmãos, no capítulo 28, versículo 2, as lindas vestimentas habitualmente costuradas seriam o sinal de que Araão e seus filhos eram pessoas separadas para servir ao Senhor no tabernáculo. Como eu mostrei, as vestes do sumo sacerdote. As peças de vestimentas para Araão, como sumo sacerdote e seus sucessores, serão descritas nos versículos 5, 43, onde também são determinadas as vestimentas para os sacerdotes em geral. Todos os cristãos estão na mesma posição dos sacerdotes do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro se referiu aos cristãos como sacerdócio real, responsáveis por oferecer sacrifício vivo. No capítulo 28, versículo 6, o termo éfode é uma transliteração de uma palavra hebraica que se refere a um item de vestimenta com o qual não temos mais familiaridade, baseado numa descrição de uma época próxima de Cristo. O éfode podia ser um tipo de colete com mangas e tiras nos ombros, e é também descrita por alguns como um tipo de avental com mangas. De qualquer forma, o éfode era ricamente tecido com as cores das cortinas do tabernáculo, com fios de ouro, e sua descrição destaca as duas pedras colocadas nos ombros com os nomes das 12 tribos gravados. O sumo sacerdote deveria usá-lo ao representar e interceder pelo povo diante do Senhor. O peitoral do juízo
item quadrado, similar a um bolso, era tecido com o mesmo material do éfode. Nele estavam colocadas as 12 pedras com os nomes das tribos de Israel gravados e era atado sobre o éfode de forma que o sumo sacerdote carregasse esses nomes sobre seu coração. É chamado de peitoral do juízo porque continua o Urim e o Tumim, os quais eram usados para receber as decisões de Deus, algo como tirar a sorte. A Bíblia não descreve a aparência do Urim e do Tumim, mas cabiam dentro do peitoral, o qual tinha cerca de 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Agora eu vou falar para vocês sobre o peitoral do sumo sacerdote. Então nós temos aqui a sardônica no ombro esquerdo, Benjamim, José, Zebulon, Isacar, Asser e Gade, que eram as 6 pessoas que Deus pediu para colocar de um dos lados do ombro. O carbúnculo, Zebulon, diamante, Gade, ametista, Benjamim, jaspe e Naftali. O topázio, Issacar, safira, Simeão, ágata, Manassés, sardônica, Asser. O sárdio, Judá, esmeralda, Ruben, jacinto, Efraim e turquesa, Dan. A sardônica no ombro direito, que teriam os nomes de Naftali, Dan, Judá, Levi, Simeão e Ruben, que são os outros 6 nomes do lado direito. Então, do lado direito do ombro, 6 nomes, do lado esquerdo do ombro, outros 6. Tá, agora eu vou explicar para vocês alguns nomes já lidos aqui, a descrição, em hebraico, como se falava, a descrição da pedra, porque são pedras preciosas, e a equivalente atual, tá? Então, naquela época tinha um nome, e hoje essas pedras têm outro. Então, vamos lá. Sárdio, em hebraico, Odem, descrição da pedra quartzo vermelho, equivalente atual, cornalina. O topázio, pítida, pedra amarelo-ouro, topázio. O carbúnculo, barequete, pedra vermelho brilhante, granada. A esmeralda, nofek, pedra verde, esmeralda. Observem que topázio e esmeralda continuam com o nome original. Safira, saper, pedra pura, azul escuro, continua com o nome original de safira. Diamante, Ia, galon, pedra incolor e muito dura, diamante, continua com o nome original. Jacinto, lechan, pedra zircão amarelo ou laranja, zarcão, hoje é zircão. Ágata,
Svol, quartzo com camadas em cinza e marrom, continua com seu nome original, ágata. Ametista, águilamá, quartzo violeta ou roxo, duro e belo, continua como pedra ametista. A turquesa, tarxish, pedra verde claro, berilo. Sardônica, chorran, quartzo negro, é o ônix. O ônix que conhecemos hoje é a sardônica. Interessante. Jaspe, jaspé, variedade de quartzo de coloração brilhante. Jaspe, continua com seu nome original. Certo? Então, aí está toda a explicação. Eu espero que todos que tenham ouvido esta leitura tenham recebido paz, alegria, saúde, prosperidade aonde você estiver. Eu quero essa paz para mim, para minha família, para os meus familiares e amigos e para você, meu ouvinte querido. Eu quero também para você paz, saúde, proteção e prosperidade para você, para sua família, para os seus parentes e para os seus amigos. Que todos que ouçam essa leitura recebam o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Amém.